quem não me viu nos 2 outros episódios, eu sou a Ling. O Xê, eu e o Inxê, junto com o Rubens e o João e o Rui, nós construímos esta série de 3 episódios sobre a China. Então, hoje nós estamos no 3º episódio. Para quem esteve conosco e quiser, está com saudade do primeiro episódio, pode ver de novo, né? Tá tudo gravado. Nós temos os links do primeiro e do 2º episódio. Hoje também nós vamos gravar. E hoje a gente tem um assunto que eu sei que é muito caro a esse grupo, que é inovação, né? Ecossistemas de inovação na China. E para falar sobre o tema, a gente tem o Yin, que é um dos maiores especialistas sobre inovação, startup, investimento em tecnologia entre Brasil e China. Eu conheço o Yin desde 2006, 2007, quando a gente fez parte de uma ONG e ajudamos a fundar a festa do Ano Novo Chinês aqui em São Paulo. Eu e o Yin éramos os caras que pediam patrocínio. Lembra disso? Então, e aí o Yin, ele tem uma carreira, ele é meio chinês, meio... Só que ele fez GV e ele foi para o lado de tecnologia. Hoje, o Yin é CEO da Chinovation, que acelera negócios de tecnologia e investimentos entre os 2 países. E ele, assim como eu e o Xê, ele é um casamenteiro, mas aí ele é um casamenteiro de startup. Então, é um outro segmento, né, de casamenteiro. E ele trabalhou muito tempo com e-commerce, né? Ele foi o head de e-commerce para a América Latina daquela empresa chinesa chamada Xiaomi, né? E que é uma empresa gigantesca de internet da China, né? O Yin teve uma experiência grande no submarino e também fundou uma empresa chamada baby.com, baby.com.br, né? E ele é colunista do site AAA. Né? O Yin entende realmente e tem uma vivência do ecossistema da China, ele leva empresas para lá para conhecer. Então, eu acho que a gente hoje vai ter um banho sobre o ecossistema da China, né? De inovação. Eu recomendo que vocês façam muitas perguntas, porque o Yin sabe responder todas. E hoje eu estou aqui no lugar de mediadora, porque o Rui daqui a pouco vai chegar. Então, até o Rui chegar, estou aqui. Então, bom proveito, sejam bem-vindos. Perfeito. Obrigado, Lin. Obrigado pela apresentação. Gentis palavras sempre. E obrigado a Polyangels, obrigado a Great Place to Work pelo convite, obrigado a presença de vocês. Eu sei que, na verdade, agora na pandemia não tem muito horário, mas no meio da tarde nunca é fácil. Então, obrigado pela presença e vamos tentar aproveitar esse momento para compartilhar e para aprender juntos, né? No final das contas, quando a gente passa a informação, todos os feedbacks e muitas vezes, quando a gente está fazendo esse processo, a gente acaba aprendendo junto, ok? E se vocês tiverem perguntas ao longo da apresentação, podem ou também deixar para o final, e aí a gente tem bastante tempo para atender todo mundo. Okay? Eu só vou compartilhar aqui minha tela, e quando tiver ok, só me avisem. Está aparecendo? Só me deem um ok? Está aparecendo? Então, a Lin já me apresentou rapidamente, meu nome é Inxê. Então, bom, na verdade eu não sou parente nem da Lin, nem do Xê, mas a gente compartilha o mesmo sobrenome, e não é um sobrenome comum na China, inclusive ele significa obrigado, quer já deixar o agradecimento já de antemão. Então, eu sou CEO da Chinovation, que foi construída baseado nessa minha experiência desde o início da carreira com o mercado de tecnologia, aqui do Brasil, mais recentemente da China, e pelo meu background chinês.
para fazer aproximamento de negócio. Então, que a Lin chamou de casamenteiro, de alguma forma ou de outra, a gente acaba desenvolvendo, e muito dessa experiência vem, aliás, desse trabalho que tive na Xiaomi, trazendo a Xiaomi da primeira vez em 2013, eu fui lá muito para querer entender o que acontece por trás, o que acontece por dentro dessas empresas. Porque muitas vezes a gente lê pela mídia, empresa chinesa não é necessariamente muito transparente, muito clara nessas coisas. Inclusive, muitos gostam de ter quase uma estratégia de difusão da informação, ou não ser totalmente aberto, porque isso faz parte também. Então, minha carreira começou lá atrás, no submarino, participei do startup, e eu tive também como papel de empreendedor, como cofundador da baby.com.br. Sou também investidor anjo, diria que meu score é amplamente negativo, tive muito mais write-offs do que case de sucesso. Os cases de sucesso ainda estão esperando acontecer, né? Na verdade, enfim. Mas brincadeiras à parte, então minha ligação é muito mais com o mercado de tecnologia e e-commerce, primeiro no Brasil e mais recentemente, nos últimos 6 anos, com o mercado chinês. Então, quero começar um pouquinho trazendo uma reflexão e aí, aqui, esse grupo é um pouco injusto falar, porque eu sei que vocês conhecem bem a China, acabei de ver também um rosto conhecido, o Gabriel, que morou lá, já também, o Gabriel Bichara, então essa pergunta muitas vezes é meio injusta, mas enfim. Quando a gente pensa sobre China, a gente não pensa de tecnologia, né? A gente pensa uma China com esse aspecto, fotos de poluição, apesar de não ter mais esse nível de poluição, inclusive, porque é um dos grandes targets, como o Xie já falou, a própria Lin comentou, dos próximos anos, acabar com a poluição, e essa semana o próprio presidente Xi tomou para si a bandeira da China liderar esse processo de transformação climática que o mundo está passando, principalmente em contraponto ao Trump, que vem, inclusive, saiu do Acordo de Paris, coisas do gênero. Então, mas, de qualquer forma, ainda é a foto que remete sempre muito à China, coisas pitorescas, coisas até preconceituosas, coisas do gênero, mas quando eu mostro, as pessoas se conectam, porque essa é a China que a gente conhece. É a China que a gente aprende aqui na escola no Brasil, é a China que a gente vê na mídia, que vê nos filmes, essa coisa caricata, e mais recentemente essas fotos. Foto de Covid, coisa do tipo. Então, isso é o que a gente conhece. E quando a gente fala de chineses, normalmente é um cara como esse. Um artista, o Jack Chen, ele foi garoto propaganda da Embraer por muitos anos, por isso que aquele avião que está lá atrás, inclusive, é dele, com o logo, com as cores dele. Ele representou uma companhia brasileira na Ásia, mas é o que a gente conhece. Mais recentemente, aí a gente começa a falar, sim, de outros nomes, e principalmente no mercado de tecnologia, como um cara como esse. É o outro Jack. É o Jack Ma, fundador do Alibaba, do grupo Alibaba. Ele representa a China digital, empreendedora, inovadora, enfim. Mas eu também quero pontuar, esse é um cara que, obviamente, não dá para dizer que ele já passou do tempo dele, porque ele é um dos caras mais ricos da China, mais bem-sucedidos. Mas agora ele começa a ter concorrência. O Colin Huang é um fundador de uma empresa chamada Pinduoduo, uma empresa de 5 anos, uma startup, ainda a gente pode até chamar, 5 anos de existência, fez IPO no 3º ano, atualmente é o 3º maior e-commerce na China, e a fortuna dele já superou a do Jack Ma, no setor do próprio Jack. Ou seja, é um cara que, talvez, se a gente estivesse fazendo essa conversa 5 anos atrás, alguém desse grupo ia falar, eu vou criar uma empresa e daqui a 5 anos vai ser o 3º maior e-commerce do Brasil. É o que esse cara conseguiu fazer. Ou seja, mesmo num mercado tão forte, tão consolidado, e o mercado de e-commerce da China é o maior do mundo, ainda consegue criar fenômenos como esse cara consegue surgir. Ou seja, eu vou falar muito dos fatores hoje, e aí vocês vão entender porque tem espaço para situações como essa. Obviamente, Estados Unidos é a referência para a gente, é a principal benchmark, inovação, tecnologia, mas nos últimos 5 anos, várias empresas chinesas, e muitas vezes a gente não tem muita percepção de onde são. O próprio Xie listou aquelas empresas que fez aquisição de empresas brasileiras, enfim. Vou trazer um pouco do lado de tecnologia. A companhia que está mais sob o fogo cruzado nesse momento é a ByteDance, do TikTok. E o TikTok, o que é importante ressaltar, é só um dos produtos. A ByteDance é o maior unicórnio do mundo atualmente em valor de mercado, mais de 150 bilhões de dólares. Então, naquele ranking da CB Insights de unicórnios, ele é o número 1. E o TikTok representa uma fração. E agora, nessa negociação toda, parece que eles estão valendo em torno de entre 20 a 30 bilhões de dólares. Ou seja, tem mais 100 bilhões em valuation lá guardado na China, esperando acontecer. Então, uma das grandes empresas aqui, a gente tem proximidade, e até em função de
tanta visibilidade na mídia. A gente já sabe que o TikTok é uma empresa chinesa, mas quando eles entraram, quando eles despontaram, a gente não tinha visibilidade. Outra empresa, que aí também, de novo, a gente tem consciência, porque a gente sabe que está comprando da China, mas o AliExpress é uma operação que está aqui no Brasil há praticamente 10 anos. Nos últimos 5 anos, tornou-se entre o terceiro e o quarto maior e-commerce do Brasil em número de pedidos, não em faturamento, porque o ticket é baixíssimo, mas tem uma presença super relevante no Brasil e só agora começa a montar uma equipe local. Okay? E outra empresa agora, e provavelmente alguns aqui do público, como é o público ligado à tecnologia da Poly, provavelmente a gente tem alguns nerds, jogadores de games, League of Legends e Fortnite da vida. Então, essas são 2 empresas americanas, mas o acionista majoritário é uma empresa chinesa, a Tencent, que nos últimos 3 anos já é a maior empresa de games no mundo em faturamento. Então, vocês que a presença de empresas chinesas de tecnologia já é muito grande aqui e muitas vezes a gente não tem uma percepção tão clara, tanto a presença direta quanto em investimentos. Aqui eu fiz um resumo, porque tem muito mais outras empresas, então o case mais conhecido, a 99, comprado pela Didi, Nubank, Stone, enfim. Então, alguns dos grandes negócios no mercado de internet e tecnologia aqui no Brasil aconteceram com a presença de fundos com investidores chineses. Isso é uma das coisas mais importantes de ressaltar. A gente sempre pensa ou fundos locais, ou principalmente fundos do Vale Silício. Os chineses estão presentes aqui, ainda de uma forma meio tímida, mas as coisas estão acontecendo. E aí, alguns dias atrás, a gente teve uma um debate sobre isso, o quanto os fundos chineses estão entrando, isso a gente pode colocar mais para o final. É um fenômeno que já vem acontecendo, tem potencial, tem uma série de entraves, mas é importante saber que é uma realidade já para o nosso mercado. Okay? Então, quando a gente pensa em mercado chinês, quando você pergunta para qualquer chinês sobre crescimento, ele vai falar sobre retomada, porque a China e a Índia foram as maiores economias do mundo por boa parte dos últimos 2.000 anos, e que nos leva a entender vários dos fatores para o crescimento e para a posição da China atual. Então, essa aqui é uma foto do skyline de Xangai, uma das cidades mais bonitas da China. Quem tiver a oportunidade ou quem já foi, vai se recordar. Infelizmente, acho que a gente só vai conseguir ir no ano que vem, mas enfim. E aqui, nesse momento da apresentação, eu quero trazer alguns dos fatores que levam a China a essa situação atual. Okay? Então, para mim, o fator preponderante é a questão da competição. O chinês compete o tempo todo, culturalmente e em números absolutos. Então, ele tem que ser bom porque tem um cara do lado dele, tem um colega, tem um primo, tem não sei o quê, competindo e tentando tirar o lugar dele, sendo melhor e ter a própria pressão cultural da família. Eu nasci aqui no Brasil, mas os meus primos distantes, familiares, exercem quase uma sombra sobre mim aqui no Brasil, de, olha, seu primo lá fez isso, seu fulano de tal fez aquilo, da sua família. Então, isso, mesmo à distância, acontece, e é para vocês entenderem o quanto isso é preponderante no dia a dia do chinês, na vida, e ele leva para o ambiente de trabalho, para o mercado e para a competição do que ele tem no dia a dia dele. E aí, a gente consegue entender uma situação como essa, a cultura 996, 996. Independente de ser boa ou não, aqui a gente não está falando que é sustentável, sem fazer jus de valor, que é basicamente trabalhar das 9 horas da manhã. Talvez aqui no meio empreendedor muita gente já faça isso naturalmente, mas essa é uma cultura que permeia todo mundo lá na China. Empresas tradicionais, empresas de tecnologia, pequenos negócios, coisas do gênero. Apesar que agora o enriquecimento da população e as novas gerações estão evitando um pouco fazer isso. O cara também já está numa vida um pouco melhor, ele não necessariamente quer fazer isso. Mas, enfim, até talvez uma geração dos 30 e 35 anos, isso é o dia a dia dele. Então, se é sustentável ou não, é uma outra questão, mas é uma das coisas mais comuns. E aí a gente está falando de uma população grande, que tem um ritmo de trabalho alucinante e uma formação gigantesca de gente ligada a cursos de tecnologia. Então, aqui a gente está num ambiente formados a Poly, no mínimo, formados em graduação, pós-graduação, enfim, ligados a um curso de engenharia como esse. Então, você tem bastante com um background técnico muito forte e por isso que, do ponto de vista, por exemplo, primeiro, do usuário, você consegue enxergar situações de uma adoção muito rápida de tecnologia e de tendências. Aqui, as empresas americanas, com seus pares chineses, o tempo que levou cada uma delas, cada um dos líderes levou para chegar mais de 50% do market share. Algumas dessas empresas nunca chegaram nessa posição,
e outras que são muito conhecidas e a gente acha que são gigantes internacionais, são menores, inclusive. Então, foi a Uber, depois eu estava começando a falar sobre o Alipay, o Alipay que é muito maior do que o seu congênere americano, que é a Apple Pay ou o próprio PayPal, e agora a gente vai ver o Alipay fazendo o maior IPO da história, não de fintech, mas do mercado de capitais do mundo. Então, fiquem bastante ligados também nesse aspecto. Então, todos aqueles fatores, do ponto de vista aqui de usuários, agora do ponto de vista de empresas. Então, os unicórnios chineses, e aqui todo mundo no mínimo, investidor anjo, ali muito ligado à tecnologia, não preciso nem explicar exatamente o que significa isso. Os unicórnios chineses levam, em média, 4 anos para atingir esse status versus 7 anos dos americanos, e dependendo do ranking que você olha, existem talvez mais unicórnios chineses do que americanos, porque tem uma série de empresas na China, principalmente em províncias pouco conhecidas ou em mercados pouco explorados, que não saem nos rankings internacionais, só saem no noticiário local, então eles não são mapeados. Então, dependendo do ranking, você tem talvez mais números de unicórnios na China do que nos Estados Unidos. Somado a uma classe média, que dependendo do ranking também tem 200, 400 milhões, 500 milhões, enfim, não importa isso, o que importa é essa ordem de grandeza, tudo isso para sustentar esse consumo todo, sustentar o crescimento dessas empresas, junto com a mudança, e principalmente essa mudança de comportamento do ponto de vista de usuário, que aqui talvez nos aproxime muito dos usuários chineses. Então, os chineses, numa ponta, e os americanos como os grandes inventores na outra ponta, com relação à adoção de determinada tecnologia. Então, vamos pegar o exemplo de internet, de telefone, de acesso à internet via celular, de meio de pagamento móvel, ou até de outras tecnologias. Os americanos basicamente inventaram, então, quando você cria uma tecnologia, o seu legado é muito maior e é muito mais difícil mudar para uma próxima. Os chineses, eles conseguiram fazer esse salto para, ao invés de adotar a tecnologia ou a modalidade seguinte, que seria a modalidade offline, por exemplo, no final da década de 90, com o enriquecimento da população chinesa, querendo consumir mais, querendo comprar, ou seja, com disponibilidade de dinheiro e com vontade de comprar as coisas. Ao invés, então, do dinheiro ir diretamente para os bancos, fazer todo o processo de abertura de contas tradicional, muitos deles foram direto para o modelo de pagamento via celular e também no próprio a questão da relação com o varejo. Com mais dinheiro, comprar, ao invés de comprar no varejo físico, que eles não tinham fidelidade nenhuma, inclusive a experiência de varejo físico 10 anos atrás na China era horroroso, você entrava mesmo em grandes cadeias internacionais, a experiência era muito ruim, então as pessoas não gostavam. Em detrimento disso, foram direto para o comércio eletrônico. Então, o Brasil está no meio do caminho entre os Estados Unidos, entre ser uma população que está muito enraizada numa tecnologia, versus a China, que conseguiu saltar. O que talvez nos abra os olhos e a esperança de que talvez a China, o Brasil, a população brasileira, os usuários possam saltar uma geração seguinte e para uma próxima também para ter uma maior adoção. Somado isso a uma disponibilidade de capital de risco, muito dinheiro. Em 2 anos atrás, o volume de capital de venture capital na China equivaleu ao volume americano e, no final das contas, com um ciclo completo de investimento, com quantidade de IPOs também, 2 anos atrás, 2 anos e 1 ano atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, teve uma quantidade maior de IPOs do setor de tecnologia na China do que nos Estados Unidos. E aí, obviamente, eu sei que muita gente é ligada em tecnologia, tem a questão discutível de empresas, de fato, se são empresas sólidas, se são empresas, tem casos de fraude, enfim. Isso, o mercado chinês está se depurando. Entenda que é um mercado que cresceu muito rapidamente, muita gente ganhou dinheiro e, obviamente, ainda tinha muito espaço para coisas esquisitas acontecerem, coisas fora da curva, normais, enfim. Mas cada vez mais restringindo isso e se tornando fenômenos isolados. Então, todo esse ciclo completo de investimentos leva a China atual. Mas quando a gente pergunta, e o governo, e a participação do governo, e é sempre preponderante, né? O governo não pode ficar de fora, o governo chinês não pode ficar de fora nessa conversa. Por um lado, você tem a participação fundamental no planejamento, na execução, então é um governo, e eu quero destacar um ponto interessante, obviamente, é um governo de um partido único, é um sistema político, mas é um sistema meritocrático também. Então, para você conseguir chegar nos altos rankings, você tem que ter sido bom nos dois. Não só ter capacidade política para se relacionar, mas também ter executado muita coisa.
Então, o próprio Xi Jinping, ele foi governador, foi prefeito, teve várias posições executivas de sucesso antes de ter se tornado presidente. E o quanto e a importância disso tudo dentro no relacionamento com as empresas. Então, quando a gente olha para um Alibaba, para uma Tencent, uma empresa de sucesso, fala, poxa, esse cara aqui teve respaldo do governo e conseguiu surgir. Aqui é um número e um depoimento muito claro. Para cada IPO tem dezenas, dezenas e dezenas, milhares e milhares, dezenas de milhares, enfim, não importa o número, de outras empresas iguais, do mesmo modelo de negócio, talvez de caras mais capacitados, com mais dinheiro, que não conseguiram chegar lá. Mas, de fato, o mercado chinês, de longe, é o mais competitivo, mais concorrido, essas coisas. E a grande questão é, a China inova, a China tem coisas diferentes, e aqui, como descendente chinês, gosto sempre de trazer o nosso passado, né? Então, os chineses foram os inventores de criadores de algumas das grandes invenções da humanidade, pólvora, bússola, papel, imprensa, futebol, pessoal, inclusive futebol, a primeira modalidade de futebol foi jogada na China. Não continuamos treinando, obviamente, dá para perceber a capacidade dos chineses em futebol, mas acessem o site da FIFA para vocês verem que a primeira modalidade reconhecida foi na China. Enfim, e aí, mas eu quero trazer para vocês o que é mais importante, a mentalidade e a visão que difere a inovação americana e ocidental de uma forma geral e o que tem sido executado na China. Então, o que eu costumo falar sempre, inovação tecnológica nos Estados Unidos é transformar o mundo, é salvar a humanidade, é fazer grandes negócios, é ter muito impacto. Tanto que existe aquela frase que aqui no Brasil a gente usa muito, aquele negócio, se é para fazer grande, fazer pequeno, vamos fazer um negócio grande, de impacto, já que o nível de trabalho é o mesmo. Mas para o lado dos chineses é diferente, é muito mais prático para resolver um problema. E aí ele tem uma vantagem competitiva do tamanho da população, eu vou resolver um problema, eu vou solucionar uma dor de um nicho da população e, por sorte ou por característica, esse nicho pode ter centenas e milhões de pessoas, ou até bilhão de pessoas. Então, essa é uma das grandes características que diferencia, e aqui é um exemplo claríssimo disso. Então, na visão ocidental, de uma forma geral, nas primeiras iniciativas de pagamento via celular nos Estados Unidos, no Ocidente, foi no caminho do NFC, de tecnologia de aproximação, de autenticação, de uma coisa complexa que exige tecnologia, exige investimento alto. No lado da China, foi-se por um outro caminho. E aí, utilizou-se uma tecnologia de QR Code que existe há 15 anos. Inclusive, no Brasil, a gente usou, muitas empresas chegaram a usar por muito tempo, tanto para publicidade, para a indústria. Então, é uma tecnologia super simples. Esse senhor aqui é um mendigo, está pedindo dinheiro na rua, ele está inserido no sistema financeiro chinês com o QR Code. Ele não precisa ter um celular, não precisa ter um cartão, mas ele tem um QR Code, ou seja, ele está dentro. Então, ao invés de pensar em grandes transformações, grandes inovações, são coisas muito mais concretas e palpáveis. Então, do ponto de vista chinês, e aí tem alguns pontos, talvez aproxime mais dos americanos, testar, fazer teste, fazer hipótese, e aí a gente pode chamar metodologia Lean, metodologia ágil, enfim, o que quer que seja, execução, e aí um ponto que talvez diferencia, não tem medo de ser tosco, de ser feio, e talvez eu quero destacar um dos pontos mais offline para as empresas de internet da China é fundamental. Então, ao invés do Ocidente, de uma forma geral, quando a gente olha uma startup, olha uma empresa de tecnologia super inovadora nos escritórios, nas aceleradoras, um ambiente super hermético, os chineses estão on the ground, estão no campo, estão fazendo as coisas. Muitas empresas chinesas, e aí você pega mesmo as grandes, tem equipes comerciais muito grandes, equipe de atendimento ao cliente, porque ele sabe, porque para popularizar, para escalar aquele negócio, não adianta fazer publicidade online só, não adianta colocar keyword no Google, não adianta mandar um e-mail marketing, não adianta fazer um SMS, coisa chegar lá e pegar na mão do usuário, na mão do lojista, na mão do seu cliente e ajudar o cara a mexer. Só dessa forma você consegue escalar. E esse foi um dos trabalhos que os chineses perceberam em algum momento, principalmente o Alibaba. Ele percebeu que não dava só para fazer tudo à distância, não dá para pegar só um telefone. Inclusive, o telefone ainda é melhor do que ficar só disparando e-mail. Então, essa capacidade ou esse desprendimento para as empresas de internet da China fazerem um offline é um dos grandes diferenciais para você crescer e sair daquela curva das empresas para só atingir os early adopters, o cara que recebe e-mail, que abre uma conta no seu serviço, começa a pagar sem conhecer muito o negócio.
Então, quero destacar muito isso. E o segundo ponto, inovação em modelos de negócio. Então, não só, de novo, não só tecnologia, mas como ganhar dinheiro com isso, as estratégias, enfim, toda essa área é muito mais negócio do que tecnologia. Aqui eu trago um outro case, um outro exemplo muito evidente, que talvez seja menos conhecido fora da China, da diferença de mentalidade de inovação. Então, de um lado, a gente tem Tesla, o Elon Musk, um dos caras mais admirados do mundo, carros elétricos, o carro sensacional, agora carro autônomo, enfim. Mesmo na China, com fábrica em Xangai, um Tesla, o mais barato, custa na faixa de $40 mil. Obviamente, não é só o custo da produção do carro, mas é o goodwill, toda a marca. Então, ele iria manter esse custo alto de qualquer forma. Mas, em contraponto, do outro lado, a gente tem carros elétricos na China de $1.000. Por que eu preciso de um carro que anda a 210 km por hora se eu estou numa cidade que eu não super congestionada, como na China, eu talvez não tenha uma renda tão grande e eu não preciso de um carro como esse. Eu preciso levar meu filho para a escola, eu preciso ir no supermercado, eu preciso fazer coisas do meu dia a dia. By the way, eu sou uma população de 1,4 bilhão de pessoas. Não vou vender 1,4 bilhão, ou sei lá, enfim, quantos forem. A Tesla vendeu 200 mil carros, menos de 200 mil unidades em 2017, está alcançando recorde de venda, mas ainda na outra ponta, a gente tem um modelo de negócio. E aí, quando você vê um carro de baixo custo como esse, de baixa velocidade, você imagina que é simplesmente por um baixo custo. Não é simplesmente por isso. É todo o modelo de inovação que foi construído em volta desse negócio, e eles estão no norte da China, um ecossistema. Quem é de São Paulo, imaginem talvez uma Santa Efigênia turbinada só para fazer carros. Então, você consegue comprar kit de carro, você consegue comprar projeto. Então, no limite, quase os carros são código aberto, open source. Então, você pega um carro, monta as peças e sai com um carro montado e sai andando. E aí, depois, você consegue entender como produzir e depois você monta uma empresa e, alguns anos depois, são mais de 400 empresas fazendo esse negócio. Então, não é só simplesmente pelo custo baixo. Todo o ecossistema que foi desenvolvido em mentalidade de compartilhamento, isso se repete em Shenzhen, para o setor de celulares também, onde existem N fábricas de celulares, todo mundo montando, e porque é fácil, porque o celular vira um kit, então você só precisa colocar depois o sistema operacional e colocar algumas features e depois colocar uma carcaça e você sai um celular. É quase isso. Então, como torna-se uma commodity muito grande, produtos de alta tecnologia e cada vez mais comuns. Então, essa senhora aqui, com seu filho, ela precisa de um Tesla? Obviamente, ela nem tem capacidade, provavelmente ela não tem capacidade de comprar e provavelmente ela não vai querer. Provavelmente não é uma situação que ela queira. Então, e para os vizinhos, para a população dela. Então, esse é o modelo de situação que atendeu a necessidade do consumidor com todas as características do mercado. Okay? Então, muito diferente de uma mentalidade do mercado americano. Aqui, em outros setores também, para comparar rapidamente, só em ordem de grandeza, o meio de pagamento online, que é o que a gente está vendo decolar aqui no Brasil, agora com PicPay, com Nubank, enfim, todas essas startups, comparando diretamente o volume negociado, o volume transacionado em celular, já em 2016, 4 anos atrás praticamente, versus esse ano, e aí a gente pode entender uma situação como essa. Então, aquelas fotos da China no início refletem uma realidade que talvez com esse gráfico aqui. 3 anos atrás, a China já era o segundo maior índice de penetração do digital e principalmente de internet no seu PIB. Esse número atualmente se aproxima dos Estados Unidos também, mas de qualquer forma, os Estados Unidos ainda com um PIB maior do que o chinês, então em números absolutos provavelmente os Estados Unidos é maior, mas isso mostra o quanto a China já é benchmark digital. Em setores como esse daqui, de e-commerce. Antes da pandemia, o e-commerce chinês representava 25% do varejo chinês. O e-commerce na China, então, a cada 4 compras de consumidores na China, 1 era pela internet. E a expectativa é que esse número supere os 50% em cerca de 1 ano e 1 ano e meio. Então, em 2022, mais de 50% das vendas do varejo chinês serão pelo comércio eletrônico. E essa importância não é só no mercado doméstico, mas global também. E aqui, a importância de 60% praticamente antes da pandemia não é só pela importância do
do tamanho da população, muito também em função de modelos de negócio inovadores, como uma empresa, como eu vou mostrar agora, que é o Alibaba. O primeiro contraponto que eu quero fazer, até porque a gente é muito mais familiarizado com a Amazon, deve ser a empresa modelo de muita gente, o Jeff Bezos deve ser a grande referência de muitos dos empreendedores que estão aqui. Ela é um modelo de império, do que a gente chama. Então, cada vez que entra num setor, as ações daquele setor desabam. Vocês devem lembrar bem quando eles anunciaram a entrada na área de saúde, uns 3 anos atrás. Inclusive aqui no Brasil, 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando a Amazon anunciou, vou entrar com mais força no Brasil. Ações do Magazine Luiza, da B2W, inclusive de outras varejistas, caíram absurdamente. Então, a Amazon tem um perfil de confronto, um perfil de querer dominar. O Alibaba, cada vez que anuncia que vai entrar num setor, ele vê as ações, ajuda as ações e ajuda o mercado como um todo a crescer. É um modelo muito diferente, é um modelo colaborativo que talvez, de certa forma, é mais próximo do que a gente vive no mercado das startups, das pequenas empresas, dos ecossistemas, porque é muito mais próximo nessa mentalidade, apesar de ser uma empresa grande. Ok? E outro contraponto, e aí só para mostrar um pouco de números absolutos para vocês conseguirem posicionar um pouco dessa diferença, o Alibaba tem um GMV, que é o volume transacionado total, não é o faturamento, porque eles são modelos de marketplace, ou seja, eles ajudam terceiros a vender, é como o Mercado Livre, então é um vendedor, que pode ser uma empresa ou pessoa física vendendo lá dentro. Então, o Alibaba tem um GMV 3 vezes maior do que a Amazon, e aquela empresa que eu citei logo no início, a Pinduoduo, que é do Colin Huang, o GMV deles começa a se aproximar da Amazon. Okay? Então, são referências importantes para vocês até conseguirem posicionar e entenderem as dimensões dessas empresas. E aqui, entrando um pouco mais já em detalhes do Grupo Alibaba, que é o grande benchmark, que é referência também, principalmente porque o Jack Ma é super conhecido. No blog deles, no site deles, eles já falam há muitos anos. Esse é um quote que eu tirei há 4 anos. Somos uma empresa de dados, não somos um e-commerce mais. E aqui embaixo, pela lista de nomes, vocês podem entender. Então, esses nomes, todos os nomes aqui são super familiares. Então, o Grupo Alibaba é como se fosse Mercado Livre, B2W, Google. Inclusive, uma coisa super importante, o modelo de negócio principal da área de e-commerce do Alibaba não é igual ao da Amazon, não é igual ao da B2W, não é igual ao modelo que a gente tem aqui. Ele é mais próximo do Google de search do que de comissionamento, o que permitiu, inclusive, que eles crescessem tanto dessa forma, ok? Então, o Grupo Alibaba é a soma dessas empresas todas, com uma parte muito importante da Visa. Eu coloquei simplesmente aqui o nome Visa, mas entendam isso como um meio de pagamento online. Eles são donos da Netflix, YouTube, FedEx, um clube de futebol, inclusive, onde o Felipão foi técnico por vários anos e campeão na Ásia e campeão na China, produtora de cinema. Certamente vocês viram filmes produzidos pela Alibaba Pictures também. Tudo isso, e o que é mais importante, conectados por um login único. Então, cada vez que eu interajo com uma dessas empresas, seja o Taobao, o AliExpress, o Tmall, a Weibo, enfim, qualquer um desses negócios, eu uso o mesmo login e o Grupo Alibaba começa a rastrear, armazenar minhas informações, ou seja, consolidar e sabe o meu interesse, o que eu faço, o meu histórico todo, não só dentro do Grupo Alibaba, quanto fora. Por isso que eu coloquei o meio de pagamento Visa. E eles sabem, inclusive, quando você compra nos concorrentes do Alibaba. Isso é uma coisa que o Jeff Bezos não sabe. O Jeff Bezos, e com todo o poderio da Amazon, sabe profundamente o comportamento dos usuários, consumidores que usam a Amazon. Agora, pelo Prime, que as pessoas compram até papel higiênico, só quero um rolo de papel higiênico, pede pelo Prime. E chega, as pessoas compram praticamente tudo. Na China, em função do Jack Ma, em função do market share dele, ele sabe não só aquele papel higiênico que você comprou dentro do ecossistema do Alibaba, mas também aquele papel higiênico que você comprou fora do ecossistema. Ou seja, ele tem muito mais informações do que qualquer empresa, provavelmente, no mundo. Okay? Outro grande ecossistema que também se assemelha muito nesse aspecto com a Alibaba é a Tencent. A gente conhece muito pelos games, como eu comentei naquela hora, e ela nasceu, de fato, na área de games no final da década de 90, e começou a crescer muito nas redes sociais. Então, o WeChat, que é a segunda maior rede que eles têm, a primeira chamava QQ e começou na década de 90 pelo comunicador baseado em web, baseado em computador.
e o WeChat é a versão mobile. Então, na prática, um chinês ele pode passar o dia inteiro, ou, na verdade, a vida inteira dele, só um aplicativo, só o WeChat. Porque esse aplicativo ele dá acesso a tudo que você precisa na sua vida. Não preciso nem falar das coisas básicas, jogos, notícias, conteúdo, pedir comida, pedir transporte, fazer investimentos, até coisas ligadas a serviços públicos. O seu RG digital pode estar dentro do WeChat, você pode pedir, dar entrada em casamento pelo WeChat também, ou seja, de novo, a sua vida é totalmente conhecida pelo usuário. E aqui, por que tem um logo da Tesla? Porque a Tencent é o terceiro maior investidor institucional da Tesla, com a visão seguinte, que não é que eu, como usuário, eu comprei um carro e eu tenho internet no carro. É uma visão contrária. Parece semântica, mas é o contrário. É que aquele carro está na internet. Aquele carro é um device conectado à internet da mesma forma que o meu celular, que o meu notebook, que a minha geladeira, que vai estar no futuro conectada, que o meu Alexa, enfim. Então, um carro device na internet e, by the way, quando eu entrar no carro, eu vou fazer o meu login, que ainda não acontece, mas em algum momento vou logar na minha conta da Tencent e ele vai saber quando eu estou indo para o escritório, estou indo para o restaurante, parei no farol, então entra como mais um mar de informações para a empresa. Para vocês terem a visão que ecossistemas e plataformas não são só horizontais, mas pode ser verticais também, o Alibaba tem uma empresa chamada Ali Health, ou seja, um grande ecossistema profundo no setor de saúde. E do ponto de vista de usuário, como isso se materializa? Chamado de super agora no Brasil, principalmente. Inclusive, os chineses nem chamam isso de super app, é um aplicativo que faz tudo. O super app é o nome que o New York Times deu alguns anos atrás, uma matéria que eles fizeram. Então, são grandes aplicativos, como eu já falei, que você faz praticamente tudo na sua vida e concentra o acesso e a vida de mais de 1 bilhão de usuários. Quando eu montei essa apresentação, eram quase, agora são mais de 1 bilhão de usuários. Então, do ponto de vista, e na interface com o usuário, ele só enxerga um super app. Mas, de fato, o que é importante está por trás. Por trás, 2 grandes ecossistemas, como eu comentei já. O que aconteceu no mercado chinês e pode acontecer no Brasil, inclusive. Formou-se 2 grandes oligopólios, Tencent e Alibaba, e com tantas informações, tanto poderio, tráfego, dinheiro, recursos, que as empresas precisam estar associadas a algum ecossistema. Em muitos casos, precisam ser exclusivos. Ou você é Tencent ou você é Alibaba. Se você é uma empresa grande o suficiente ou pequena o suficiente para ficar independente ou não querer se associar, você vai ter muito mais dificuldade, você vai ter que investir dinheiro, porque, primeiro, se você não está dentro desse ecossistema, você não consegue, não só do tráfego de pessoas, mas das transações e das informações que essas pessoas geram dentro desses ecossistemas. Por isso eu dei destaque até aqui para o Carrefour. O Carrefour na China é o maior varejista e, mesmo assim, a operação dela e o volume dela e os negócios dela dentro da Tencent são super importantes, porque ele tem mais informações através da Tencent, do WeChat, desses negócios, do que eles têm fora. E essa é a realidade que está se desenhando no mercado brasileiro. Essa apresentação, quando eu fazia até o ano passado, era basicamente benchmark, e agora esse slide surgiu praticamente no final do ano passado, mostrando que essa é uma realidade no Brasil também. Então, tudo que eu vinha trabalhando, mostrando os benchmarks do mercado chinês, principalmente de tecnologia, do que vem se desenvolvendo, começa a se materializar em empresas, em realidade aqui. Então, a China começa a deslocar o Vale do Silício e os Estados Unidos. Então, para essa próxima fase do setor de tecnologia, essa próxima onda de mobile, a China é o benchmark, não os Estados Unidos. E, ou seja, mobile praticamente vai ser vai continuar sendo, ou vai ser ainda mais, o grande device da vida das pessoas. E é a grande referência. E tudo que... A gente não está falando de pequenas startups, obviamente. Aqui também não preciso, de novo, falar quem são essas empresas, vocês conhecem melhor do que eu em alguma delas. É a nossa realidade. Se vai virar o oligopólio, como é na China, vai sobrar um grande varejista e um banco dominando, não sei. Mas a realidade é que isso já está acontecendo, e aí eu vou pegar o exemplo do Carrefour de novo. Parte significativa do varejo, das vendas online de perecíveis do Carrefour é através da Rappi. Isso não acontece só na China, mas no Brasil também.
ou seja, o maior varejista, a maior rede de supermercados e hipermercados do Brasil, que tem mais acesso a consumidores do que qualquer um no país, utiliza-se de uma startup para chegar, para fazer vendas e chegar ao seu consumidor final. Okay? Então, aqui também alguns de Mercado Pago, você pode pagar qualquer coisa no offline, ele nasceu com uma carteira eletrônica, a Rappi não só entregando, mas tendo games, tendo eventos, tendo uma série de coisas, e não é só um pequeno teste, mais de 500 mil partidas foram jogadas em menos de um mês, SW tendo supermercado, então todos esses modelos seguindo o modelo chinês. Não só, então, no aplicativo, na interface, por isso, e aqui é um público de tecnologia, eu vou ressaltar muito, porque quando eu falo isso para um público mais leigo, não é tão claro isso. O aplicativo Super App é a interface do usuário, então ele coloca tudo lá dentro, ok, eu preciso ter um ecossistema por trás para fazer isso funcionar. Uma boa parte são investimentos, associações estratégicas, então precisa ter. Então, justifica-se movimentos como esse, P2W comprando Supermercado Now, aqui até esqueci de atualizar, Magalu comprou o Aikifome 2 semanas atrás, um dos principais concorrentes do iFood, e vendendo já supermercado praticamente 3 meses também. Então, entrando em movimentos que, à primeira vista, e o modelo de gestão ocidental que a gente está acostumado de dividir as empresas por linhas de negócio, por produtos, por categorias, já começa a cair por água abaixo. O modelo de ecossistemas e de plataformas chineses permitem e talvez tenha criado as primeiras empresas que, de fato, na história, são focadas no cliente. Então, Alibaba nasceu em games, Tencent nasceu em redes sociais, Alibaba nasceu em e-commerce, Tencent em redes sociais e games, os consumidores, o perfil, e começaram a adicionar toda aquela outra gama de serviços. Nos primeiros momentos que essas empresas começaram a fazer esse movimento, o mercado falou, vocês estão perdendo foco. Você é uma empresa de e-commerce, por que você está colocando conteúdo? Você é uma empresa de games, por que você colocou delivery? Isso, um primeiro movimento, foi uma crítica gigantesca. Depois começou-se a perceber o que era isso. De fato, essas empresas são focadas no consumidor, porque ele sabe o que o cara precisa, o que o cara usa. Ele pode colocar qualquer coisa que não tem nada a ver com o negócio, o core business dele. E, de fato, na verdade, o core business dele é o consumidor. Não é mais a categoria que ele começou. Ok? E aí, trazendo aquele desenho do início, aquele desenho do ecossistema do Alibaba, e aí, contrapondo ao ecossistema da Magalu, e esse desenho foi lançado mais recentemente. Então, vocês podem perceber, de novo, não é só um discurso, é uma visão de fora, mas um movimento baseado no modelo de negócio chinês. Eu fiz já palestra para a Magalu, acho que todo mundo já sabe, o Fred Trajano e a equipe e a diretoria foram para a China N vezes para poder conhecer todo esse movimento. Então, a empresa que é benchmark em transformação digital no mercado brasileiro está inspirada no mercado chinês. E dentro de um framework como esse daqui, que a gente criou, modelo de negócio, ecossistema, startup, fintech, enfim, uso de capital como vantagem competitiva, não só para ganho financeiro, mas também para fazer processos para começar a construir seu ecossistema. Mentalidade startup, cultura e principalmente digitalização de tudo. Eu não preciso, aqueles 25% que eu comentei logo no início, que o e-commerce chinês representa no varejo, o Jack Ma ele fala o seguinte, eu não preciso que os 75%, que os 25% se tornem mais do que isso. Eu quero digitalizar os 100%. Isso que nasceu de e-commerce e internet falando, ele vai, o total market deles, o TAM deles, são 100% do varejo. E não é que ele vai, de novo, não é que ele vai transformar em e-commerce, ele vai digitalizar o offline. Isso é muito em linha com o pensamento e a base estratégica e a base conceitual do que o Magazine Luiza vem fazendo, do ponto, linha e plano. Então, eles sempre foram linha, sempre foram um varejista especializado em eletroeletrônicos e móveis, agora se transformando numa grande plataforma, ou seja, se transformando em plano. Transformando uma plataforma que permite transacionar. Agora, eles começam a ter um discurso cada vez mais parecido com o do Alibaba, que é uma plataforma para permitir que os seus clientes vendam as coisas. Trazendo aqui mais modelos de negócio um pouco mais tangíveis para vocês. Como isso tudo que eu comentei se desdobra em cases. Então, aquele meme, o
slide que teve alguns anos atrás, que rola muito na internet ainda, principalmente no LinkedIn, falando Uber não tem carro, lá não tem hotéis, não tem avião, e o Alibaba não tem loja. Tem como são lojas de supermercados lindíssimas. Eu pensem na primeira vez que vocês foram comprar um produto pela internet de alto ticket, uma geladeira, uma TV de plasma, ou um notebook, um celular. Certamente, o produto que chegou na sua casa foi exatamente igual ao da foto. Agora, a primeira vez que você comprou ou que você vai comprar uma alface. Talvez a alface que vai chegar na sua casa seja melhor do que da foto. O que significa isso? Que a experiência de compra, que o modelo de consumo são diferentes das categorias. O Alibaba estava acostumado a vender determinadas coisas, hard goods, e quando começou a se deparar com o setor de supermercados, falou, é uma experiência diferente, a gente tem que fazer um outro negócio. Eles criaram essa rede Hema, que é uma rede de supermercados, que tem várias funções, ok? Não só, como experiência de consumo, ela é muito parecida com a Whole Foods, ou aqui no Brasil, em São Paulo, a Saint Marché. Então, é um supermercado muito agradável, bonito, com um sortimento de alta qualidade, muita coisa importada, e tem algumas características. Primeiro, ele serve de showroom, isso que eu acabei de falar para vocês. Então, o produto que vocês veem lá no supermercado é o que vocês vão receber em casa. Então, e ele serve como um grande marketing no próprio aplicativo. Praticamente, eles querem cobrir todas as grandes cidades para que seja possível uma entrega de 30 minutos no raio de 3 quilômetros grátis. E cobrir tem uma eficiência nesse nível. Então, primeiro, showroom. Segundo, centros de distribuição, centros distribuídos pelas... E um terceiro, que eu gosto de colocar, que é o seguinte, é um meio de fazer a integração da experiência online e offline. E esse eu convido vocês depois a pesquisarem no YouTube, procurarem os vídeos da Hema, mostram uma série de esteirinhas, de ganchos, das sacolas com os pedidos das pessoas que fizeram em casa, nos aplicativos, rodando no meio da loja e fazendo um baita barulho. E aí você fala, por que está acontecendo isso? Por que ao invés de fazer aqui, eles não fazem no back-office, não fazem no fundo da loja? Isso é que para as pessoas que estão na loja verem que as pessoas que estão em casa estão comprando, para eles fazerem parte da mesma experiência. Então, eu posso, por exemplo, ter uma pessoa só numa loja gigantesca e ter sacolinhas rodando, então o sujeito que está lá, ele se sente parte de um movimento, sente parte de uma comunidade, sente parte, enfim, das coisas que estão acontecendo. Ele pode ser o único cliente que está na loja, uma loja gigantesca, só tem ele, mas uma série de sacolinhas rolando, ele fala, poxa, as pessoas em casa estão comprando. Então, essas experiências, essas interações são possíveis numa loja como essa. Outra, Luckin Coffee, aqui você só pode comprar com o aplicativo e só pode pagar com o aplicativo, ou seja, 100% dos clientes da Luckin Coffee são conhecidos, tem um nome, tem um número de telefone e tem um cartão de crédito do sujeito, ou o WeChat Pay, o Alipay dele. É uma experiência e é um nível de relacionamento diferente. A gente tem muito receio e é um mindset que acho que talvez a gente possa considerar. A gente tem muito receio no Ocidente, de uma forma geral, de impor experiências. A gente fala assim, poxa, esse negócio aqui vai dificultar a vida do cliente, isso aqui vai ser difícil, o cara vai reclamar, para comprar aqui na loja, o cara vai entrar na loja, eu estou exigindo que ele instale o aplicativo, ele não vai gostar e vai embora. A empresa, os chineses também sabem disso, mas eles imporam e transformaram essa experiência e as pessoas sabem que o produto é muito bom e a experiência é interessante, a experiência no celular é interessante. Então, os usuários acabam aceitando, sempre vai ter uma fatia que vai reclamar, vai bater a porta, vai embora, mas é interessante como esses caras fizeram isso e agora a empresa já IPO. Essa empresa, infelizmente, teve um caso de fraude gigantesco, então não é um case para um lado e é um anti-case para o outro, mas, enfim, eu quero trazer um pouco dessa mentalidade. Concorrência adjacente, então supermercados concorrendo com restaurantes e deliveries, tudo em função dos aplicativos, então todo mundo se afunila no aplicativo. Então, quando você tem um app lá, um app como a Rappi, está lá dentro, o supermercado, restaurante, delivery está dentro do mesmo aplicativo. Então, são cada vez mais em função disso, você começa a concorrer com setores que talvez você não tivesse a mesma visão anteriormente, quando era no mundo totalmente offline. Lojas autônomas, isso aqui já acontece inclusive no Brasil,
Aqui, de novo, trazendo o que é online, o que é inovação, não precisa ser... aliás, desculpa, o digital e a inovação não precisa ser só... Pensou muito, puxa, como que eu vou fazer para ir ao médico, telemedicina, coisa do gênero. Eles começaram a instalar, na verdade, essas cabines só agora na pandemia, já existe esse modelo há alguns anos. Essa daqui essas cabines de consulta físicas pertencem a uma rede chamada Good Doctor, que é da maior seguradora da China, a Ping An. Então, ela transformou a experiência nesse online, offline, O2O. Então, ao invés de ser totalmente offline, ao invés de ser totalmente online, começa a se ter meio termo. Por isso, de novo, aquele fator que eu comentei lá no início, de as empresas chinesas também são offline. Então, não é o digital, a transformação digital não é só a internet. A transformação digital das coisas, e não é só inovação puramente por tecnologia, mas também por modelos de negócio. Aqui, esses daqui são cases que a gente começa a ver no Brasil também, marcas de produtos de consumo que surgem para a internet. Então, ao invés de brigar pelo espaço na gôndola do supermercado, que desenvolve um produto, começa a vender para a internet, domina redes sociais, domina tecnologia, domina e-commerce. Inclusive, um dos principais players nesse mercado foi comprado pela PepsiCo. A PepsiCo, na China, falou... Aliás, na China não, ela falou mundialmente, eu não entendo e-commerce. Eu sou uma das marcas mais poderosas no mundo, eu não sei vender online. Então, eles compraram um cara como esse. Essa foi uma aquisição de cerca de 600 milhões de dólares, praticamente já durante a pandemia na China. A Xiaomi, que é um case que eu conheço bem, como eu comentei, foi um dos executivos que trouxe a empresa, também direct consumer, e tem um fato interessante aqui. A Xiaomi é a primeira empresa de produtos de consumo de alta tecnologia, e é a maior, que nasceu já na era da internet. Então, se a gente pega as marcas que a gente gosta, poxa, Apple, Samsung, todas essas empresas já existiam há muitos anos antes da internet. E a Xiaomi nasceu na era da internet, nasceu com a internet, inclusive. Ou seja, não só os produtos são conectados, é muito voltado para o online, o relacionamento com o consumidor é digital, é via internet. Então, tem uma série de fatores que transformam, que criam uma empresa muito diferente. Quando eu estava lá na Xiaomi, a gente recebeu um VP, um board member lá da Xiaomi, que foi VP da Samsung nos Estados Unidos. Ela falou assim, a Xiaomi joga um outro jogo comparado com a Samsung. Por isso que a Samsung tem dificuldade de competir. Porque não é só o produto, não são só os preços, é o modelo de gestão, é uma mentalidade. Inclusive, internamente na Xiaomi, tem um discurso que é pouco falado fora, mas ela fala assim, em algum momento eu vou dar o meu celular de graça para os consumidores. Porque o celular é a porta de entrada na vida dele, é o controle remoto, é a carteira eletrônica, é o carrinho de compras, é tudo para eu me relacionar. A Xiaomi tem mais de 1.000 SKUs, as patinetes que tem aqui em São Paulo, da Yellow, são da Xiaomi, tem drones, tem TV, a TV de plasma mais vendida na China, de 4K, é da Xiaomi, poteadores, mochila, os brasileiros, quando vão para a China, a marca de malas que eles mais compram é da Xiaomi, conectado, mas de uma forma geral, todos são conectados, você consegue ligar o produto, você consegue acessar, enfim, você consegue fazer um monte de coisa. Então, o que é importante nesse slide aqui, nessa empresa, ela não é só um produto conectado, não é só um lifestyle, IoT, coisa do gênero. É uma empresa conectada com uma visão digital completamente diferente. E aqui eu vou trazer uma coisa super recente, saiu essa semana, a visão do Alibaba, que provavelmente poucos devem ter reparado lá, o 5 News, New Retail, New Manufacturing, New Energy, New Finance e New Technology. São os 5 News do Alibaba. Então, o Alibaba, porque, de novo, não se posiciona mais como uma empresa de e-commerce e muito menos de varejo. Ela tem uma visão de longo prazo. O próprio Jack Ma diz que eles querem sobreviver durante 3 séculos, enfim, uma empresa de 102 anos de existência, só no dia a dia, no feijão com arroz que eles fazem. Então, quando a gente pensa em inovação, normalmente a gente pensa sempre muito na nossa caixinha, dentro do nosso mundo, dentro da nossa parte na cadeia de valor. E o que o Alibaba fez foi transformar isso e começar a entrar em outras partes. E aí, de novo, uma outra coisa que diferencia muito com a Amazon. A Amazon tem muito foco nos produtos, no consumidor, tem, obviamente, a parte do Prime, tem o AWS, tem o Kindle, mas é muito voltado ou para
para as grandes empresas através do AWS ou para o consumidor final. A visão de transformação do Alibaba, isso é uma das coisas que são possíveis, só são possíveis para o Alibaba porque eles estão na China, porque a grande parte da indústria atualmente está na China. Então, agora, o Alibaba, na verdade, já é um movimento que acontece há 3 anos, começa também a entrar nas outras caixinhas. New Finance, de novo, eu não preciso falar, a Ant Financial, o Ant Group, vai fazer o maior IPO da história, com o Ant Group, vai valer provavelmente mais de 250 bilhões de dólares. Empresa que tem poucos anos e tem uma visão também de super app, enfim, isso aqui, só para falar da Ant Financial, vale mais uma outra palestra. Então, o que eu quero trazer aqui, eles estão saindo das suas caixinhas e transformando também, da mesma forma que eles transformaram o varejo e o e-commerce, transformando a indústria. Quando a gente pensa na indústria, tradicionalmente, as fábricas, as marcas desenvolvem seus produtos através dos seus laboratórios de R&D, da sua equipe de produto, enfim. O que o Alibaba está fazendo agora é, através da captura de informações das plataformas, nas pontas com o consumidor, e aí em todas aquelas plataformas que eu mencionei, trazer os interesses, os insights para a indústria. Falar assim, olha, marca X, sabe esse produto que você vendeu a vida inteira super bem? As pessoas não querem mais. As pessoas querem de outro jeito e querem com mais velocidade, querem transformar. Então, estou trazendo mais de informações aqui para você para desenvolver, para mudar seu produto. Então, e by the way, eu também, esse produto que você criar agora e a gente co-criar, eu vou vender porque eu sou e-commerce. Então, toda essa plataforma na ponta começa a se integrar. Então, já não é mais a visão de cada um na sua caixinha, cada um no seu momento, cada um. É essa integração total. Por isso, essa cadeia, Retail, Manufacturing, Finance, Energy e Technology. Está todo mundo dentro para servir o cliente final na ponta. Então, o produto que tipicamente as indústrias e as marcas pegavam, desenvolvem, empurram pela cadeia abaixo, por isso a gente sempre fala, poxa, o vendedor, o varejista sempre reclama, né? O vendedor da fábrica tal veio aqui e me empurrou um monte de coisa que eu não consigo vender, mas eu tinha desconto, eu tinha que comprar. Agora é diferente. Agora, os consumidores começam a ditar inconscientemente ou através do seu comportamento e suas preferências para as indústrias, para fábricas mudarem seu comportamento. Então, de todas essas coisas que eu diria que isso aqui é uma das coisas mais interessantes acontecendo. E aí, por fim, uma grande tendência aqui é do Live Commerce. Então, o comércio através das lives que a gente está vendo aqui no Brasil. O Live Commerce na China já representa 10% do e-commerce chinês, que sozinho, inclusive, se o Live Commerce no país seria 5 vezes o e-commerce brasileiro, de tão grande que ele é. E o que é super relevante, porque ele aproxima muito da experiência normal de venda através de um vendedor de uma loja. Alguém falando, alguém interagindo. A maior parte do live commerce no Brasil ainda é muito do início, então não tem muita interatividade. As pessoas perguntam e os apresentadores ainda têm um pouco de receio de responder. Então, o nosso live commerce ainda parece com o Shoptime, o Shop Tour, ainda parece muito isso porque não tem interatividade. Mas, de fato, o grande modelo de live commerce é interativo, ok? E é uma experiência fechada. Alguns indicadores e algumas empresas trabalham com o objetivo de que o live commerce supere os 50% do e-commerce. Ou seja, supere não, represente mais do que 50% do e-commerce. Ou seja, ele começa a se aproximar muito, de novo, do comércio tradicional. Okay? Então, quem trabalha em comércio eletrônico, quem trabalha nas ferramentas ligadas a isso, transações, inclusive vender coisas que podem ser vendidas na internet, pode ser tanto batom, maquiagem, roupa, quanto carro. 2 anos atrás, na verdade, em 2018, Você Ser Influencer vendeu já 100 unidades do Mini, $45 mil cada. Obviamente, a pessoa não passou o cartão de crédito, fez um depósito no cartão de crédito, depois fechou a transação. E não só Minis, mas BMWs. Isso aqui é uma foto de uma campanha super recente que aconteceu agora. Também, de novo, ou o cliente pode fazer fazer uma reserva, fazer um depósito, tudo e uma demonstração via vídeo online. E uma das grandes tendências é o live commerce através dos CEOs, trazendo histórias autênticas, trazendo reputação e credibilidade para as pessoas comprarem. E não só nos grandes negócios, mas como um produtor rural. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes, talvez assim,
as outras coisas, talvez tudo que eu falei até agora, são interessantes do ponto de vista de negócios, de inovação, mas esse daqui talvez seja o mais inspirador. Esse daqui é um sujeito, um produtor rural, no meio da sua plantação, fazendo live commerce, vendendo os seus produtos. Vendendo o quanto ele, a sua história pessoal, o quanto seu produto é nutritivo, o quanto ele cuida da plantação, enfim. Os produtores rurais conseguiram passar relativamente bem, muitos, não todos, obviamente, durante a pandemia, porque eles não precisaram da cadeia de distribuição. Vem lá o distribuidor, leva lá para o atacadista, depois leva lá para o varejista, toda essa cadeia, e tudo ficou parado, as lojas ficaram fechadas. Então, o que eles fizeram? Vendendo por live commerce. Ok? É isso, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Esses aqui são meus contatos, então vocês podem me encontrar, mas, de qualquer forma, vão abrir para perguntas, comentários agora, mas se não der tempo, ou fiquem à vontade também para depois me procurar, para a gente se conectar. Ok? Inchê, bom, parabéns aí, brilhante apresentação. Aliás, está uma briga aqui dentro da Polyangels, Inchê, que estamos cada dia fazendo um debate superando o dia anterior, muito bom hoje de novo. Parabéns aí, obrigado aí pela contribuição. Na verdade, eu assisti o da Ling e o do Xie, falei, poxa. Não, excelente. Bom, já tem várias perguntas aqui. Vamos lá. Inchê. A primeira é do Rui, que, aliás, ganhou o prêmio da melhor pergunta de ontem. Olha que interessante. Apesar, hein, Rui, meu xará, há polêmicas dizendo que ele confundiu os Ruis aí na pergunta de ontem, viu? Mas... o Rui quer discutir... Eu tenho certeza que ele confundiu, xará. O Rui, bom, então, entra aí e faz a pergunta, né, sobre como é que o ecossistema Anja aqui do Brasil pode interagir lá, né? Bom, em primeiro lugar, então, parabéns, né? Realmente muito bem colocado, né? Parabéns pela exposição. Aliás, parabéns a todos os que expuseram, nas outras duas também, né? A grandeza da China, né? Seja do seu mercado, da tecnologia, nos foi super bem apresentado, né? Nas 3 lives que a gente teve, né? Apresentado assim com muita competência, né? Mas aproveitando que essa daqui é a terceira e a última dessas lives, eu gostaria de ouvir de vocês, que são especialistas em Brasil e em China, como é que o nosso ecossistema, o ecossistema anjo brasileiro, podia fazer uma parceria e se aproveitar, de alguma forma, colaborar, trabalhar juntos com essa grandeza dos números chineses, né? Porque, obviamente, que o investimento chinês no Brasil, ele não precisa de capital nosso. Então, assim, como é que a gente poderia fazer uma parceria? Como nós, brasileiros, poderíamos colaborar? Já que não é com dinheiro, seria com conhecimento do país, com o nosso networking. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês 3, assim, que são especialistas, poderiam nos ajudar, assim, como fazer uma parceria que fosse interessante para os 2 lados? Oi, acho que é bem nessa linha que você expôs, essas parcerias e com pares na China, ou seja, redes de anjos de universidades lá na China, ou existem as redes de anjos que são quase cross-border, de universidades americanas que estão presentes na China, estão presentes no Brasil. Então, acho que buscar pares acaba equilibrando um pouco mais esse jogo, porque muitas vezes, assim, as dimensões chinesas são interessantes, mas acabam desequilibrando um pouco as conversas. Então, alguns anos atrás, eu fui fazer um roadshow lá na China com startups brasileiras, os caras olhavam assim, falavam assim, mas isso aqui é o Brasil, e muitas vezes a gente não se comparava, sei lá, somado a algumas províncias chinesas. Então, isso era de fato ruim. Então, tem que entender um pouco essas estratégias, todos esses rituais de negócio, essa mentalidade chinesa possibilita isso de, poxa, eu sou uma rede de anjos aqui no Brasil e eu vou buscar uma rede de anjos de universidades chinesas para fazer. Então, eu sou da Universidade de São Paulo, vou buscar o par lá na China. Então, isso tem muito valor. Aí, obviamente, você falou, dinheiro, de fato, não. O dinheiro é interessante quando você mostra que você está compartilhando risco. Não é o dinheiro por si só, mas estamos com skin on the game. Então, falando, olha, eu não só quero ganhar dinheiro com você porque eu tenho network, eu quero uma participação porque eu estou
te abrindo portas. Eu também estou colocando dinheiro, então se perder, vamos perder juntos. Então, acho que esse equilíbrio é importante, vai fazer. E acho que nessas conversas, o que é importante é entender qual que é a motivação do outro lado. Quando a gente for fazer essas histórias lá de roadshow na China, e aí teve 2 momentos que eu fiz. Eu tive uma empresa que foi a Monax, a Baby. Lá em 2016, a gente foi lá numa viagem do portfólio inteiro da Monax. E aí uma das estratégias que foram usadas foi, a gente não estava vendendo só o Brasil, a gente estava falando do mercado da América Latina de uma forma geral. Ter estratégias corretas, entendendo o que é a segunda roadshow, e depois, na verdade, a gente apanhou muito até entender, a gente não falou só sobre o Brasil e só sobre a América Latina, a gente comparou com o Sudeste Asiático, porque é um mercado que eles investem e conhecem muito bem. Então, em alguns setores na época, o Brasil era muito maior do que a Índia, do que a Indonésia, que são países gigantescos e tem uma participação muito grande. Então, acho que tem algumas estratégias, sim. Aí também essa conversa pode ir longe, mas a gente ainda está se posicionando, toda a questão de briga comercial com os Estados Unidos, TikTok, toda essa história toda ainda vai dar muito pano para manga, mas o Brasil está numa posição de, algum momento, começar a receber em uma quantidade maior desses investimentos. Acho que só não aconteceu por uma questão de timing e de prioridade para outros mercados. Ixê, vou emendar 2 perguntas aqui. Uma da Ling, né, pedindo para você explicar um pouco melhor como é que é esse mecanismo que o Alibaba consegue saber o que o cliente comprou do concorrente, né? Então, que você comentou, mas aí eu já emendo na outra pergunta do João, que é o velho tema polêmico da privacidade, né? Como é que você está vendo esse tema, tá bom? Legal. Ele consegue saber porque você usa o meio de pagamento. E o meio de pagamento, e aí, obviamente, não todas as transações, mas uma boa parte delas você consegue, eles têm os dados das transações, ou das compras. Então, isso é uma coisa importante. E, obviamente, quando você sabe o que é outra loja, já tem uma inferência. Talvez você não possa não saber no detalhe, mas eu sei que o cara foi lá numa loja de roupas, ou foi numa churrascaria, ou foi em coisa do gênero. Então, depende do relacionamento com a empresa, ele tem profundidade nas informações ou não. Mas, de qualquer forma, você tem, através do uso de muitas informações e dados, você consegue compartilhar. Privacidade, essa é uma questão que vai além, obviamente, da tecnologia, e a curiosidade de todo mundo é saber sobre o quanto o governo chinês sabe sobre as pessoas, né? Vamos lá. Então, o seguinte, na China existe sim lei de privacidade de dados, internet, inclusive empresas foram fechadas alguns anos atrás por desobedecer essa regulamentação, coisa que não é comum, inclusive não acontece muito em outros países. Ou seja, existe essa lei e ela é executada. Ela tem um nível de severidade ou de rigor mais próximo, talvez, ao brasileiro e ao americano do que ao europeu, que é o modelo de lei de privacidade mais rigorosa, enfim, dentro da gradação que a gente está vendo atualmente. Mas tem um contraponto que a gente sempre coloca como ressalva, porque todo mundo vê na mídia as câmeras na China filmando todo mundo, o cara sabe seu social score. Aliás, social score é um tema que acabou ficando um pouco score que o governo cria das pessoas, acho que ainda está em construção, não é um negócio que já existe a total funcionamento. Em cidades e províncias, cada um implementa o seu, não é um score que o governo federal chinês fez e todo mundo tem lá uma pontuação, aí olha as coisas. Então, é um mecanismo que está sendo implementado, ok? Então, só para todo mundo ter uma clareza disso, porque a mídia sempre gosta de dar destaque a isso, e é uma coisa quase maniqueísta quando a gente fala desse negócio. Esse é um ponto. O outro ponto é das câmeras, da questão de segurança. Então, tem um fator cultural importante, de cultura e de comportamento e do próprio governo, é que existe uma relação relativamente boa entre governo e população com relação ao aspecto do compartilhamento de informações. Então, eu sabendo que as minhas informações, meus dados, meu comportamento estão disponíveis para o governo em troca de alguma coisa, ok? Então, um trade-off, vamos assim chamar. Isso é possível também, porque no Ocidente, quando a gente pensa nisso, eu vou falar,
eu não vou ceder minhas informações em troca de liberdade, porque a gente tem muito nos valores ocidentais o foco no indivíduo, na liberdade individual. Na Ásia como um todo, e na China também, é muito no coletivo. Então, quando eu percebo que aquelas informações vão favorecer todo mundo, e é para o governo, inclusive, eu tenho mais disponibilidade para fazer isso. E é muito claro o resultado disso. Na China, o nível de segurança, a segurança pública é fantástica. Então, você não tem problema para sair na rua, nada disso. Então, é tangível essas coisas. Então, esse trade-off é tangível. Se o governo chinês ficasse te filmando, só que você é assaltado aqui, você sofre um negócio ali, você fala, não está servindo para nada isso. Então, acho que são alguns fatores que diferenciam. Não é possível fazer isso em outro lugar do mundo, porque é uma mentalidade, cultura e situações completamente diferentes. Legal, muito interessante essa visão, Enche. Acho que talvez é o que você falou, na nossa visão ocidental tem dificuldade, né, de capturar essa visão mais coletiva, né? A gente pensa sempre cada coisa de uma outra perspectiva, né? Isso, me chama só de não precisa falar Enche, que é muito longo. Tá bom, obrigado. Bom, tem mais uma questão aqui da Simone. Simone, você quer entrar? Aliás, a Simone acho que vai ganhar o prêmio na série, né? Ela sempre tem feito aí perguntas aí muito legais na série toda, ontem também, né? Simone, você não quer entrar, colocar o seu tema aqui alinhamento aqui do Brasil com os Estados Unidos, né? Por favor. Então, prazer em conhecê-lo, gostei muito da apresentação. Eu tenho duas perguntas, na verdade, né? A primeira tem a ver com uma questão geopolítica, política, ou seja, o nosso governo brasileiro hoje ele está tentando um alinhamento maior com os Estados Unidos, né? E a minha pergunta é se, na sua visão, isso já pode estar impactando na parceria, na evolução da parceria com a China nessa área da transformação digital, ou isso é apenas uma cosquinha e não vai ter nenhum problema entre Brasil e China? Essa é a primeira pergunta. Depois eu tenho uma outra. Eu acho uma boa pergunta. Eu acho que assim, você tem uma visão de que os governos são passageiros, os governos. Então, você tem uma visão um pouco mais longo prazo, pensar que pode ser uma situação específica, não pode arrebentar, vamos assim, não pode arrebentar a corda, porque eles dependem da gente também no curto prazo. Significa o quê? Que o Brasil, boa parte agora da exportação de commodities vai para a China. Mas também, se precisar, ele compra nos Estados Unidos, compra em outros lugares que tem. Não é que não tenha. Obviamente, nesses não são os mercados mais adequados por causa dessa guerra comercial toda. Inclusive, os principais fornecedores seriam ou Estados Unidos, ou Canadá, ou outros países que são alinhados com os americanos também. Então, não necessariamente é uma boa situação. Assim, eu acho que aí é uma visão particular minha. A gente está passando por um momento. Da mesma forma que o Trump também pode passar e daqui a pouco o Biden virar o presidente e mudar razoavelmente. Não vai mudar tanto, né? Porque os democratas também, agora nessa situação com relação à China, principalmente em função da pandemia, também estão... Um é totalmente contra a China e o outro é um pouquinho contra. Então, é um mais grave outro. Então, de certa forma, está muito polarizado. Em termos, assim, eu acho que nessa situação Brasil e China, o Brasil está numa situação um pouco mais frágil nessa negociação porque não tem um leverage muito grande. Tá muito a mercê. E a tecnologia também, e é o que está acontecendo nessa discussão da Huawei, do 5G nos outros países. Ok, não vai usar, então vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro conscientemente? Ok. E eu não tenho muita certeza se a gente está tomando ações conscientes ou planejadas disso. Acho que esse é o principal problema. Se a gente está indo muito simplesmente por alinhamento ou por valores e uma decisão consciente. Okay? Eu não sei se o Xie e a Lin têm alguma coisa para colocar nisso, porque muitas vezes são questões meio polêmicas. Sem dúvida, sem dúvida. Simone, eu vou só seguir algumas perguntas e já volto para você, tá bom? Tem uma do Rubens. Rubens, você quer entrar e fazer? Eu quero. Parabéns pela apresentação, muito legal. Inclusive, trazendo algumas coisas novas aí que a gente não estava muito por dentro aí do que estava rolando. Então, super atualizado, né? Agora, ontem nós falamos sobre unicórnio, né, numa outra live, e a China é o segundo lugar no mundo em unicórnios, né? Depois dos Estados Unidos. Tem
acho que em torno de 200, 204 unicórnios, eu não sei qual é a contagem oficial. E aí você vê que tem 4 cidades que se destacam, né? Pequim, Xangai, Hangzhou e Shenzhen, né? Você poderia falar um pouquinho de cada um desses 4 ecossistemas e a diferença entre eles, se é que existe, quem é que alimenta esses ecossistemas, se são as universidades, se são os governos, de onde vêm os talentos, etc. Legal. Acho que assim, você tem na China, e o Xie comentou algumas vezes sobre isso, a questão do direcionamento do governo, criar polos, incentivar regiões por questões estratégicas, e você tem também os talentos naturais, as vocações das regiões. Então, e aí dentro dessas 4 cidades, o que acontece? Pequim, além de ser a capital, é onde estão as 2 principais universidades chinesas, a Universidade Tsinghua e a Universidade de Pequim, Peking University, que uma comparação ocidental, muitas vezes as pessoas fazem referência como se a Tsinghua fosse um MIT e a Pequim fosse Harvard. Então, um mais humanas e outro mais ciências exatas. Mas, enfim, inclusive, eles têm as respectivas parcerias de fato. Tá? Então, e Pequim é o centro das grandes academias, pesquisas de ponta mais antigas, os grandes laboratórios, e além da ciência básica, no setor de tecnologia e internet, especificamente, as inovações, é onde começou a primeira fase da internet, lá na década de 1990, finalzinho de lá. Então, as grandes empresas de internet daquela fase, as principais estão lá, e os principais VCs chineses estão baseados lá, além de as sedes de algumas grandes multinacionais. Então, IBM, Microsoft, todos esses caras antigos estão baseados lá. E aí você tem Xangai, que é a grande metrópole, é a sede de muitas multinacionais, é uma cidade super cosmopolita, tem muita gente que fala inglês, e o próprio mercado financeiro é função também da própria bolsa de valores. E tem outra vocação natural também, que é a parte de logística, porque lá é um hub de exportação. Então, Xangai tem menos deep tech, tecnologias muito profundas, mas tem muitas coisas ligadas a fintech e e-commerce. Da mesma forma, Hangzhou, que fica a 400 quilômetros de lá. Hangzhou é uma outra cidade de uma outra província, e ela é a sede do Alibaba, então ela se caracteriza, entre outras coisas, por ser a sede do Alibaba e por ter uma região muito aberta à exportação, o porto, enfim, um monte de coisa. Então, além do e-commerce, em função do Alibaba e de outras coisas, tem também a parte de logística muito desenvolvida e fintech, ok? E, por fim, você tem Shenzhen, que foi a zona livre da China, assim, para usar uma terminologia aqui. Essa live está sendo sensacional porque eu posso usar muita terminologia de startup. Shenzhen é quase como se fosse um MVP da abertura econômica da China. Então, era um teste, era um piloto responsável por fazer isso, falar, vamos fazer, vamos testar. Tanto que fez um lugar isolado, era aquela história de ser um vilarejo de pescadores, coisa do gênero, e se transformou e virou o grande símbolo da transformação da China, né? Enfim, e ela se caracteriza pela ampla presença. 60% dos celulares do mundo são fabricados lá. Então, lá é a sede da Huawei, sede da Tencent. Eu diria o seguinte, em termos de evolução, obviamente, muita gente na China não gosta disso, mas você pode pensar assim, até esse fluxo de sequência que eu falei segue um pouco um storytelling, uma história. Então, Pequim era o mais antigo, é o primeiro desbravador, depois Xangai, Shenzhen, Xangai, Hangzhou e, por fim, Shenzhen. Então, Shenzhen é o atual e é o moderno. Então, você pode encarar um pouco dessa forma. E Shenzhen, de certa forma, software, serviços online, payment, todo mundo está lá dentro. Lá tem uma grande universidade, que não é das melhores, a Universidade de Shenzhen, mas conseguiu criar é onde se formaram os fundadores da Tencent. Então, também não dá para falar, a educação não é tão boa, mas talvez tenha capacidade de produzir grandes empreendedores, enfim. Então, de uma forma assim, meio simplista, a gente pode colocar dessa forma. E, obviamente, tem outros polos de inovação, mas esses são de certa... Então, na verdade, assim, eu falei que a gente pode considerar Shenzhen
como o atual e o futuro. Tem um aspecto importante que o Che também comentou. Ela é uma... Oi, estamos aqui aproximando do final, tem mais 7 minutinhos. Ok. Tem uma pergunta do Michel sobre o velho tema cultural, né? Se essas diferenças culturais, Ocidente, Oriente, Brasil e China, podem impactar nos investimentos chineses em startups brasileiras. Até no debate de ontem, que era sobre as unicórnios, né? O palestrante comentou da dificuldade para um dos founders da 99, quando, né, os chineses começaram a entrar. Como é que você vê ou como deveria ser tratado isso, né, para minimizar esse risco? É interessante. O Paulo eu conheço já ele de algum tempo, e quando aconteceu o negócio da 99, ele mandou para um grupo que a gente faz parte uma foto do Didi, lá dos Trapalhões. E ele falou assim, olha, a gente fechou um negócio, tudo mais, e mandou fazendo graça. Aí eu falei, assim, o cara não vai saber o que é, e se depois que ele souber, acho que ele não vai gostar muito desse negócio. E, obviamente, assim, eu falei até zoando com ele para ele ficar meio assustado, né, porque ele estava com os chineses. Então, assim, você tem uma relação, culturalmente, eu diria, as empresas de internet e tecnologia chinesas têm mais DNA ou têm mais mindset de vale do que empresas tradicionais. Então, entende? Até porque, por exemplo, a Didi, a CEO, a CEO, ela veio do Goldman Sachs. Ela foi investment banker por muitos anos, nos Estados Unidos. Vários dos caras lá são americanos. Inclusive, tem alguns caras que eu tenho contato lá, moram lá, e só falam inglês. Inclusive, moram muitos anos na China, não falam nem chinês. Mesmo assim, tem um choque cultural muito grande. Então, imagina, o cara lá tem esse problema e quando você transporta por uma cultura totalmente diferente. Então, isso não é muito diferente do que quando o Xie e a Lin mencionou das outras empresas, as aquisições chinesas, os choques. Não é muito diferente, mas, de certa forma, é amenizado por esse um pouco essa fonte, mas ainda acontece. Então, na própria 99, isso é sabido externamente, eles tiveram um choque por muito tempo também do próprio produto, colocaram uma equipe de desenvolvimento lá na China para fazer o produto aqui no Brasil, os caras não conheciam, queriam lá impor um monte de coisa, até o que é curioso, né? Porque eles ficam bravos quando um estrangeiro vai lá e faz a mesma coisa com eles. Então, pô, assim é meio difícil, né? Então, mas de qualquer forma, então, acho que junta alguns problemas, mas tudo se resume ao início do processo de internacionalização chinesas. Eles estão aprendendo. Então, o que acontece? E aí eu passei isso na pele na Xiaomi. Os produtos chineses estão no mundo todo há muitos anos. Então, sim, a gente consome, talvez dependendo do dia, a gente tenha mais de 30% a 40% das coisas que a gente usa vieram da China. Só que não das empresas chinesas, de marcas estrangeiras, de um produto sem marca, de um produto de baixa qualidade, enfim. Só que não era de uma empresa chinesa que saiu. Então, isso é tanto de negócios tradicionais quanto de tecnologia. A primeira grande marca a fazer mas é um processo de 15 anos, é super recente ainda, se a gente pensar nesse tempo. Quando eu estive na Xiaomi, o que aconteceu? Eu reportava para uma área global que ficava lá na China, e essa área global era composta por chineses que tinham trabalhado fora, em outros países, principalmente no Sudeste Asiático. E eles também conheciam um pouco o ambiente corporativo chinês. Então, tudo isso vira pequenas dificuldades o tempo todo. Essa questão básica de fuso horário, de distância, parece simples, mas é uma das piores coisas, assim, porque no dia a dia vai te desgastando, todo dia você passa 2, 3 anos fazendo só call durante a madrugada, você não tem horário, e aí você não consegue falar com seu pai, com seu chefe, com seus caras, porque você não encontra eles com facilidade, porque é um voo de 30 horas. Meu chefe conheceu a equipe, os pares dele, 2 meses depois de mim. Eu já tinha ido várias vezes, eu conhecia, e ele não conhecia a cultura, não conhecia nada. E a Xiaomi foi um caso à parte até, porque a equipe de internacionalização, a equipe internacional, a equipe no Brasil era basicamente de brasileiros, eu era o único chinês, que é um modelo muito diferente de internacionalização. A maioria dos caras mandam os chineses lá da China para ficar lá, para aprender, passam anos para aprender, o cara mal fala o idioma local e ainda tem que fazer negócio e construir uma empresa.
E a gente fez o contrário e totalmente o contrário. Na verdade, esse foi o problema. A gente fez um oposto. Então, acho que sempre o equilíbrio é muito bom nisso. Então, acho que certamente essa questão cultural é um choque para fazer negócio, para fazer gestão, mas a gente tem que aprender, né? O Xie deve ter N experiências com isso também. Eu só queria compartilhar uma experiência que, assim, que é um evento em Xangai, acho que 12 anos atrás ou 11 anos atrás, não lembro exatamente, que o chefe do IN, lá na China, estava dando uma palestra meio fechada para estrangeiro, e o pessoal perguntando para ele como é que estava indo a venda de celulares. Ele falou assim, olha, ele pegou o celular e mostrou, né? Ó, aqui, ó, isso aqui, 1/3 é meu, viu? E os outros 2/3 não é meu. E aquela cara de interrogação em todo mundo na plateia, né? Assim, como assim? Porque a gente considera que só é produto estrangeiro que é copiado na China, né? Aí ele fala assim, ó, 1/3 do que tem no mercado é meu, 2/3 é fake, não é meu. E foi a coisa mais diferente que eu escutei no evento, falando pelo próprio primeiro homem da empresa, né? Você fala assim, puxa, você também é copiado? Cara... Excelente. Bom, pessoal, olha, o debate está muito legal, né? Infelizmente, a gente não quer estourar o tempo aí reservado para todo mundo. E muito obrigado aí, parabéns, foi incrível a sua apresentação, a clareza e e a profundidade e as novidades aí que você contou para a gente, né? Acho que fechou com chave de ouro aí a nossa série, né? Obrigado também, Xie, obrigado, Ling, aí por essa série, foi fantástica nessas 3 rodadas aqui de China. Acho que a gente sai com certeza num degrau acima, vários degraus acima do que a gente conhecia, né? Então, obrigado a todos. Ficaram aqui algumas questões, eu vou pedir para quem ainda ficou, a Simone, mais alguns, encaminhem para, acho que o Inter terá prazer aí de responder. Tinha uma questão aqui sobre as cleantechs e tal. Rubens, se quiser dar um fecho, por favor. Pessoal, acho que queria agradecer a GPTW que fez essa provocação da gente fazer essa série com a Lin. Queria agradecer a Lin por ter convocado o Che e o In para se juntar ao time, né? E esse trabalho voluntário que eles fizeram de divulgação da China, e com isso cria-se essa ponte. Eu acho que isso daqui é muito importante tanto para nós nos nossos negócios particulares, como também nos nossos negócios conjuntos aqui como investidores anjos. Então, muito obrigado para todos e também a todos os participantes que ajudaram muito com perguntas que fazem a live realmente ficar mais interessante. Abração. Temos uma nova aí na segunda-feira, sobre VCs, sobre VCs, ok? Já aguardando todo mundo lá. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí. Bom resto aí de semana. Valeu. Obrigado. Parabéns a todos aí. Obrigado a todos. Valeu. João, obrigado aí pelo back-office aí de sempre. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau.